mãe rica e glamourosa da Geórgia, é acusada de conspirar com o suposto namorado nas Bahamas para matar o marido. Diz que a tornozeleira eletrônica que ela precisa usar prejudica seu estilo. Lindsay Shiver está esperando o início de seu julgamento em Nassau há anos neste momento. Ela afirma que o sistema de posicionamento global, preso à perna, a impede de começar nova carreira. Confira as novidades sobre nossa luta pela liberdade. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Temos uma atualização sobre Lindsay Shiver, ex-rainha da beleza da Geórgia, que teria se envolvido com um homem nas Bahamas durante um divórcio complicado com Robert. Mas não foi isso que realmente a colocou em apuros legais ou criminais. Cobrimos esse caso desde a prisão de Shiver em julho de 2023, acusada de planejar o assassinato do ex-marido com 2 homens. E desde então, ela tem viajado de volta e meia entre o sul dos Estados Unidos e a nação insular, enquanto seu caso avança lentamente para o julgamento. Apesar dos constantes adiamentos, precisamos falar sobre o que está acontecendo. Então, as autoridades nas Bahamas afirmam que Shiver conspirou com seu namorado barman Terence Bethel para matar Robert, com a ajuda de seu associado, talvez amigo, Farron Newbold Jr. Agora vamos entrar mais nos detalhes das acusações específicas contra ela e seus supostos co-conspiradores, em apenas um momento, caso você não saiba mais sobre a história. Mas nós soubemos que Lindsay Shiver fez vários pedidos ao Tribunal das Bahamas. E a nossa pergunta é, será que ela vai ter sucesso? Ela está exagerando? Para analisar, recebo de volta a advogada criminalista Meg Strickler. Meg, obrigado por voltar aqui ao Sidebar. Agradeço. Obrigada por me receber. Agora, Shiver foi autorizada a voltar para os Estados Unidos durante a fase pré-julgamento, e o caso dela já foi adiado várias vezes. A última mudança adiou o julgamento para março do próximo ano, segundo o WDIN. Antes de tudo, posso te perguntar, isso é incomum enquanto pensamos sobre isso? Como o aspecto internacional desse caso pode complicar as coisas? Quero dizer, 2026 está bem distante das alegações de 2023. Na verdade, não. O sistema de justiça criminal nos Estados Unidos é realmente muito lento. Quero dizer, eu tenho casos em que as alegações remontam, sabe, pelo menos de 3 a 5 anos ou até mais. É só a natureza da coisa. Então, estou supondo que o sistema judiciário das Bahamas tem o mesmo tipo de lentidão para avançar pelos processos que o nosso. Leva tempo para lidar com todos os casos diferentes. Então, não acho que um incidente em julho de 2023 e uma data de julgamento em março de 2026 seja algo particularmente chocante. Se adiar mais, precisamos nos preocupar. Eles têm um caso? É forte? O que está acontecendo? Não temos muitas informações sobre quais são as evidências reais ou como vai ser a estrutura desse caso. Mas, sabe, é interessante porque você tem alguém que agora está sendo autorizado a viajar de um país para o outro. Isso é incomum? Esse aspecto internacional complica as coisas de alguma forma? Complica, sim. E eu acho muito surpreendente que eles tenham permitido que ela saísse do país. Nos Estados Unidos, raramente permitimos isso, mas em casos federais você pode conseguir autorização para viajar. Imagine que um parente seu tenha falecido em outro país. Às vezes, o juiz permite que você resolva isso em liberdade provisória ou sob supervisão. Se for condenada em liberdade sob fiança ou cumprindo a sentença, assim. Mas no contexto dessa história, considerando as acusações e ainda por cima estando em outro país, eu estou surpresa. Ela teve sorte, quero dizer, acho que eles apenas analisaram o caso e talvez a força das provas, mas ainda não temos certeza. Eles disseram, tudo bem, vamos deixá-la sair, mas sob monitoramento 24 horas para evitar nova fuga. Então, como parte da sua liberdade condicional, antes do julgamento, havia certas restrições. Ela precisou cumprir regras impostas pelo juiz nas Bahamas. Uma regra exige que ela more com os pais na casa isolada em Abbeville, Alabama. Fica ao sul do estado, perto da divisa com a Geórgia. Havia restrições. Ela podia viajar para a Geórgia para ver os filhos, mas precisava avisar ao tribunal antes. Não podia me aproximar de Roberto, a suposta vítima. É sobre isso que precisamos falar. É por isso que estamos falando desse caso de novo, porque ela quer algumas mudanças.
Uma das coisas que ela quer é se livrar do monitor sistema de posicionamento global que está preso no tornozelo dela. Certo, então, segundo o Daily Mail, advogados de Shiver protocolaram petição no Tribunal de Nassau, alegando que o monitor é um problema, que ele deixa o tornozelo dela coberto de hematomas dolorosos e feridas. Isso prejudica o sono dela e traumatiza os filhos. Vale lembrar que ela tem 3 filhos com o ex-marido. O Daily Mail relata que a petição diz que ela está tentando esconder o monitor o máximo que pode, mas acaba perdendo atividades em família, como ir à praia. Meg, há muitos outros argumentos aqui. Vamos começar por aí. Claro, não é uma questão de moda. Um item... Não. Tenho certeza que é perturbador. É uma acusação séria. Mas se causa dor, hematomas ou problemas com os filhos dela, você já está balançando a cabeça. Não importa. Nada disso importa. Eu acho que isso não importa nem um pouco. Quero dizer, só neste fim de semana, eu estava em uma loja da Apple e vi um cara com seus filhos e uma tornozeleira eletrônica. Dei uma risada e pensei, ele é criminoso? Não, acho que é só pelo que faço na vida. Mas é algo que os tribunais exigem para que possamos ficar de olho nela e nas atividades dela. Ela usa tornozeleira eletrônica com monitoramento por sistema de posicionamento global, permitindo ver quando muda de cômodo. Essas coisas são incrivelmente precisas. Queremos saber esse tipo de atividade, como o que a moça faz. Que eles estão colocando nela? Agora, se ela não tivesse tido aquele problema do ano passado, acho que teríamos um argumento melhor, certo? Mas o problema do ano passado. Disseram para ela não fazer isso ou aquilo, mas mesmo assim ela foi no Good Morning America. Então, sabe, a juíza provavelmente não vai se importar muito com isso. E você já não estava me ouvindo. Vou falar do Bom Dia América em 1 minuto, porque isso complica tudo. Mas ok, então você não está convencido de que isso é desconfortável, ou é embaraçoso, ou isso causa problema? E quanto a isso? Então, a petição pede que ela possa voltar para Thomasville, Geórgia, onde ela morava antes com Roberto e as crianças. E, pelo visto, uma mansão milionária com 7 quartos. Então, ela supostamente disse ao tribunal que, na verdade, ela tem várias ofertas de emprego lá. Trabalho como modelo, trabalho como influenciadora, talvez para uma boutique de moda. O problema é que a tornozeleira eletrônica está atrapalhando isso. Ela também diz na petição que voltar para Thomasville a permitiria passar mais tempo com os filhos sem a longa viagem do Alabama. Ela afirma que busca emprego para recuperar as finanças, gastas principalmente com honorários advocatícios nos últimos anos. Algum desses argumentos convenceu Meg? Acho que se eu fosse juíza, eu gostaria de argumentos substanciais sobre isso. Então, se ela tivesse a influenciadora, um só não me convenceria. Esses celulares novos permitem que você só encoste o dedo na tornozeleira eletrônica e ela some. Isso é estúpido. Estando no áudio ou nos vídeos e essas coisas. Podemos editar, então ninguém liga. Agora, se ela tem um ótimo emprego, e vamos fingir que é na Delta Airlines, você receberia uma carta da Delta Airlines dizendo, eu dei um emprego para ela. Aqui está um emprego, vamos oferecer isso. Assim, posso dizer ao juiz que tenho uma oferta formal de trabalho. Preciso ganhar esse dinheiro e estar em Thomasville. Então, acho que o juiz pode ser particularmente influenciado por isso, junto com o fato de que ela estará mais próxima dos filhos. Se essas duas coisas funcionarem bem juntas, o juiz pode considerar isso. Porque no final das contas, nós realmente queremos cuidar das crianças, mesmo sendo um caso criminal, esse aspecto sempre influencia qualquer caso. A juíza se importa? Isso é interessante. Então você está dizendo que esses são fatores reais? Porque veja, se fosse nos Estados Unidos, e acho que é a mesma situação nas Bahamas, você é inocente até que se prove o contrário, certo? Você não deveria, porque você está sendo acusado, criminalmente ou formalmente acusado, de um crime. Isso não significa necessariamente que você deva perder a capacidade de ganhar dinheiro e perder seu sustento. Ser capaz de sustentar ou cuidar dos filhos são fatores reais, só precisam de evidências. Eu não sabia. Sim, com certeza. E eu já tive esse tipo de caso em que o juiz realmente diz, olha, queremos que você siga em frente. Então, se isso for algo que vai te ajudar a seguir o caminho certo, eles vão ser influenciados por isso e vão querer ajudar a facilitar isso. Agora, se for conversa fiada, aí começam os problemas. Esse é um bom ponto. O essencial nesse trabalho é admitir o que não sabe. Eu não sei como esse procedimento vai ser, como vai ser uma audiência dessas na Suprema Corte de Nassau. Você vai ouvir os argumentos de Shiver no dia 8 de dezembro. Isso é de acordo com o Daily Mail.
E Shiver, aliás, deve retornar à ilha para a audiência propriamente dita. Robert deve apresentar sua resposta virtualmente. Talvez você não saiba como é lá, mas como normalmente seria estruturado aqui nos Estados Unidos. O que esperar de uma audiência assim? Acho que eles vão querer ouvir a suposta vítima. Se Roberto disser que ainda tem medo, já tem advogado de proteção e está inventando isso, não estou dizendo que é o caso e eles já estão em processo de divórcio. Queremos que ela esteja sob os cuidados dos pais, porque ela precisa disso, ela precisa de estrutura, eu estou inventando essas coisas. Talvez não seja o caso, mas Roberto pode argumentar. Queremos ela a 2 ou 3 horas de distância. A estrutura está ajudando todo mundo. Ela está com a família, ela tem o apoio da família. Meus filhos estão felizes em Thomasville, onde tem estrutura. Eles devem permanecer e seguir no mesmo sistema escolar. Não sei, mas isso é algo que o Roberto vai argumentar. O que eu quero ou não. Provavelmente ele vai querer que a tornozeleira eletrônica continue, porque, de novo, essas coisas são estranhamente úteis. Estou dizendo isso sarcasticamente. Mas quando um agente de condicional no sistema federal pode olhar para o celular, dar uns toques e olhar para baixo e dizer: "Ah, eu vejo onde seu cliente está." Isso me surpreende, mas é como o sistema funciona aqui. Eles podem fazer isso, acompanhar atividades em tempo real, ver onde seu cliente está. E eu não acho que o Roberto vai querer que isso mude por causa das implicações do que aconteceu no passado. Mas, como disse, espera pelo menos o Shiver. Ela deveria apresentar provas substanciais sobre os problemas com a tornozeleira eletrônica, sua capacidade de ganhar dinheiro, trabalhar ou lidar com crianças. Aliás, uma suposta vítima, em um caso, tem acesso à tornozeleira eletrônica, ela saberá onde o réu está ou não? Não, de jeito nenhum. Agora, processos de divórcio são diferentes, então eu não sei quais ordens de proteção e esse tipo de coisa estão acontecendo, mas não. A vítima não está envolvida nesse período. Eu só vi isso em relação a clientes meus que violaram os termos da sua liberdade condicional. Porque lembre-se, você pode estar com uma tornozeleira eletrônica, mas se você está em prisão domiciliar, isso significa que você não pode sair de casa, a menos que seja para ir ao médico, e assim por diante, e assim por diante. Você sabe, existem razões específicas pelas quais você pode sair de casa. Clientes às vezes abusam disso, por isso o monitoramento por sistema de posicionamento global é tão específico. Então, se você parou no posto de gasolina e tem uma loja de cânhamo ou uma loja de bebidas ao lado, você não pode ir até essa loja de bebidas. Eu só estou avisando. O monitor Manglo mostrará que você fez isso. Ou venha ao meu escritório no 30º andar. Se você disser ao serviço de monitoramento de tornozeleira que veio ao meu escritório, não vá ao 2º andar para ir ao restaurante. Eles vão saber. Uau, isso é interessante. Aliás, Real, outra pergunta rápida. Ele alerta? Tem alguém vigiando 24 horas por dia? Como funciona? Existe um sistema que alerta? Como é? Tem alguém assistindo? Bem, isso depende, quero dizer, realmente depende. Se você já irritou o agente de condicional no sistema federal, eles estão lá te monitorando. Mas geralmente é um app permitindo receber relatórios 24H por dia. E é meio parecido com o que você teria em uma situação análoga. Estou tentando pensar em um exemplo. Os relatórios mostrarão todos os lugares por onde você passou. E então você também pode ver os visuais. Então o visual seria como um mapa real, mostrando por onde você passou. Acho interessante, mas também assustador. Parece meio orwelliano, mas é só a tecnologia disponível atualmente. Estou falando sobre o sistema federal. Eu não quero te dizer o que a cidade de Geórgia tem. O que estou descrevendo são as questões federais. Certo? E a gente não sabe exatamente ao certo. Já apareceram fotos de Lindsay Shiver com a tornozeleira eletrônica, mas os detalhes não são conhecidos. Agora, algo que você mencionou antes, só para deixar claro. Shiver já teve problemas com o sistema de justiça das Bahamas antes. Agora vamos falar sobre isso em 1 minuto. Mas antes, eu só quero rapidamente, dar uma olhada em como chegamos até aqui nessa história, certo? Então, tudo isso remonta a abril de 2023, quando Roberto entrou com o pedido de divórcio. Ele estava alegando conduta adúltera por parte de Shiver. Em maio, ela respondeu que o casamento estava irremediavelmente quebrado, sem esperança de reconciliação. Ela disse que só se relacionou com outras pessoas enquanto estava separada de Roberto. Isso de acordo com uma reportagem da revista Us Weekly. Agora, alguns meses depois, a polícia foi chamada à casa da família em Thomasville, Roberto, os meninos. Eles viajavam para uma propriedade luxuosa na exclusiva Bakers Bay, Bahamas, em um avião particular. Lindsay aparentemente queria ir junto, mas Roberto recusou, dizendo que ela só queria ver o namorado dela da ilha e que ele não ia permitir isso.
Nas últimas 3 semanas ou mais, ela fez a viagem de casal, brincou com o namorado e foi para Key West. Ok, mas ela simplesmente disse, você vai. Isso foi em Key West. Vou levar meus filhos, meus 3 meninos, para as Bahamas este ano. Nossos filhos. Nossos filhos? Ontem ela mandou uma mensagem dizendo que está disposta a mudar os planos dela. Agora vou entrar no avião com as crianças para as Bahamas. Estou te dizendo. Atlanta, ela vai embora Para outro lugar. e eu e as crianças vamos para a casa dela. E eu falei com ela sobre apoiar isso. E você não vai entrar no avião. Isso pode mexer com a cabeça das crianças. E é simplesmente algo que não vamos fazer. Em situações como essa, a melhor coisa que sempre recomendamos é que vocês se separem. Não se separem apenas um do outro. Não é necessário sair de férias juntos após pedir o divórcio, pois a situação é claramente volátil. Segundo autoridades das Bahamas, foi nesse dia que Lindsay e o namorado teriam planejado o assassinato por encomenda. Bethel era barman nas Bahamas e foi apontado pelas autoridades como suposto co-conspirador. O casal teria recrutado Neil Bull para executar o assassinato de fato. Ele também foi acusado pela polícia das Bahamas com Bethel e Shiver. E a polícia diz que descobriu o plano quando suspeitou que o bartender estava envolvido ou cometendo um crime não relacionado. Eles vasculham o celular dele e descobrem tudo isso. Agora, os policiais examinaram o iPhone de Shiver e descobriram que ela havia enviado ao seu suposto cúmplice, Neil Bold Jr. várias fotos do marido dela, Robert Shiver, junto com uma mensagem dizendo "mate ele". Segundo documentos judiciais, essa é a acusação. Há também uma suposta confissão de Shiver à polícia das Bahamas de que ela disse a Bethel que queria matar Robert e Bethel disse que também queria matá-lo. Agora, ela se defende e disse que estava apenas desabafando, que nunca quis dizer isso de verdade. Ela nunca quis realmente fazer mal ao Robert. Shiver foi presa nas Bahamas em julho de 2023 e liberada após pagar fiança de $100 mil. Na época, ela não podia sair da ilha, e depois o tribunal concordou que Shiver poderia voltar para os Estados Unidos. Ela teve que morar com os pais. Como disse, menos de um ano depois, Shiver voltou a atrair a atenção do juiz. Isso ocorreu devido ao que Meg falou, após aparecer em um segmento do Bom Dia América. O advogado afirmou que ela não comentou o caso na entrevista. Apenas Bethel falou. O juiz disse que a aparição dela na televisão nacional foi basicamente um tapa na cara. Segundo o Daily Mail, a juíza Cheryl Grant Thompson teria escrito em uma ordem de 14 páginas, aspas, "O requerente pode considerar as ações dos réus um cuspe no rosto da justiça, senhora." Shiver pode ser vista na entrevista do Good Morning America, desfilando em um vestido azul na televisão internacional. Sobre as provas no julgamento, os réus foram presos e acusados nas Bahamas. Réus pediram fiança conforme leis das Bahamas. Este tribunal não aceitará esse desrespeito flagrante às leis das Bahamas. Durante o segmento do GMA, Bethel afirmou: "Ninguém nunca quis ele morto. Não sou culpado de conspiração para assassinato e Farron não é matador de aluguel. Devemos mostrar ao mundo nossa inocência." Shiver passou as festas de fim de ano passado preso, mas foi solto novamente sob fiança. Mas, Meg, você deixou claro que isso era totalmente proibido. Isso foi uma grande gafe. Disseram para você seguir regras bem rígidas com a sua liberdade. Você teve sorte de voltar para este país e ainda ter a liberdade de ir para onde quiser, mesmo sendo monitorada. Isso já é uma liberdade. A publicidade pré-julgamento e o desejo dela de ser influenciadora nas redes sociais, eu desaconselharia. Vá arrumar um emprego que não tenha nada a ver com a internet e que não te exponha de forma alguma. Isso poderia de novo conflitar com a publicidade pré-julgamento por acidente. Quem sabe como algo perigoso pode ser interpretado? E eu não gostaria de voltar para uma cadeia nas Bahamas. Obrigada, mas não, obrigada. Apenas siga as regras. Você acha, se tivesse que dar um palpite na audiência, que será em breve, este segmento do GMA vai fazer parte da conversa? Com certeza, 100% sim. Porque você já violou os termos da sua liberdade. Então, se você está pedindo para modificar os termos da sua liberdade, pode acreditar que a promotoria e o juiz vão ser lembrados. Ou vão se lembrar que já tivemos um problema no passado.
Por que eu deveria acreditar em você agora? Ou, quer ser legal agora? Como advogada de defesa, digo, ela foi boa, exceto por isso. E eu argumentaria que sim, eu diria, não houve outros problemas, só teve aquele que foi bem grave e realmente foi muito ruim. Ir para a televisão nacional e internacional, embora ela não tenha comentado, o outro rapaz falou, como você mencionou, altamente problemático. Aliás, não sei se realmente falamos sobre o conteúdo desse caso. Sei que, no geral, há pouca informação. Então, realmente, eu já disse antes, não há muita coisa sobre quais são as evidências. Quero dizer, você tem uma noção, pela sua experiência, de supostos esquemas de assassinato por encomenda, esse tipo de caso. O que podemos esperar de como ele é processado e como é defendido? Vai ser tudo sobre o telefone. Eu garanto que as mensagens de texto e ou o dinheiro enviado ou transferido será tudo. As conversas serão tudo. Pode não ser, sabe? Vai ser alguma coisa, sabe? Eu digo o telefone mais digitalmente. Você provavelmente pode mandar mensagens no WhatsApp pelo computador também. Praticamente garanto isso. Eles acharam um tesouro no celular do barman, não só algumas mensagens. Isso eu posso meio que presumir, porque não teria sido só uma. Ao encontrarem isso por acaso, se depararam com uma longa conversa e ficaram surpresos. E então investigaram mais para corroborar e olharam também o telefone da Shiver para confirmar. E então ela disse, sim, fiz isso, não ajudou. É difícil provar a intenção se você participa, especialmente nos estágios iniciais, certo? Tipo, haveria uma diferença se você tivesse um caso em que eles estão pagando dinheiro? O suposto matador de aluguel vai até a casa da vítima, mas a polícia o prende antes de entrar. Um ato ostensivo foi realizado. Se ocorrer no início das etapas, pode ser difícil processar. Não conheço todas as complexidades ou detalhes desse caso, mas pode ser desafiador. Sim, e acho que foi aí que pensei no dinheiro. Sinto que não poderiam ter sido apenas conversas. Eu não acho que conversar sobre esse tipo de coisa, embora não seja particularmente agradável, seja algo sobre o qual alguém mandaria mensagem. Enviamos muitas mensagens sobre as coisas. Suspeito que algum dinheiro foi enviado. Ou, como você disse, o termo ato ostensivo. Houve algo, algum passo foi dado. Como você disse, tirar fotos do marido e dizer, aqui está como você se parece. Ele vai estar aqui às 10 da manhã. Ele treina na academia às 10 da manhã. Isso seria uma orientação. Diga, sabe, na próxima terça-feira ele vai estar lá. Pode ser quando você queira fazer isso. Esse tipo de coisa levaria a isso. Não estamos apenas falando sobre coisas... Ato aberto. Sou eu e o advogado falando sobre questões legais. Sim, você estava lá. Aliás, deixa eu perguntar. Então, Roberto, esse ex-jogador do Atlanta Falcons virou executivo de seguros. Ele estava seguindo com a vida dele, começou a namorar de novo. Na verdade, não sei se muita gente sabe disso. Ele virou notícia ao começar a namorar Savannah Chrisley, do Chrisley Sabe Tudo, e ficaram juntos por mais de 1 ano. As coisas acabaram desmoronando. No podcast Unlock, a Estados Unidos Magazine diz que Chrisley culpou Shiver por prejudicar seu relacionamento. Abre aspas. Houve uma época em que ela tentou fazer com que o tribunal dissesse que eu não podia ficar perto das crianças. Acho que com todo o caos que ela causou para ela ou para nós. Foi demais para Roberto, eu sei. Então ela conseguiu o que queria. Simples assim. Você, mais uma vez, destruiu outra coisa na sua vida e na vida de outras pessoas. Meg, isso é interessante porque Shiver só é acusado nas Bahamas. Ela está encarando, acho que, uma possível sentença de 60 anos de prisão se for condenada. Mas ela poderia enfrentar algum tipo de responsabilidade civil ou criminal aqui nos Estados Unidos em algum momento? Eu só vou supor, com base em casos anteriores, que divórcios contenciosos quase sempre acabam se misturando com o mundo criminal. Podem existir questões de ordem de proteção. Ela não cumpre as decisões do tribunal no civil. Isso mostra que é preciso cumprir os acordos de custódia, como entregar na sexta às 9 da noite. Essas situações podem se misturar, ela não recebe a pensão e entra com ações de desacato. Pode acontecer. A ordem de restrição se torna algo caótico e horrível, dizendo, não quero você perto de mim. De repente, ela se aproximou da pessoa, no que pode ser perseguição agravada, um crime grave sem direito à fiança. Então, aqui na Geórgia, isso pode se complicar rapidamente. Eu tenho uma forte suspeita, pelo que você acabou de mencionar, de que este é um divórcio muito contencioso e a disputa pela guarda provavelmente ainda está acontecendo.
Não olhei o processo. Você está me dando vontade de sair e olhar. Não, processo. Sinto que há fofoca séria lá. Com relação a processos de divórcio contenciosos, eu não olhei, mas tenho a sensação de que tem sim. Você tem que imaginar que, em casos assim, isso acaba vindo à tona, né? Tipo, se você está falando de um assassinato por encomenda, entender o relacionamento, o que levou ao divórcio, todo esse suposto caso extraconjugal, tudo isso acaba entrando na história. Não por fofoca, não para sensacionalismo, isso faz parte da estrutura, do caso e da intenção, ligado a esses aspectos. Imagino que ainda vamos aprender mais. Espero que, se isso acontecer em março, haja uma cobertura completa sobre o assunto, mas continuaremos acompanhando. Temos acompanhado aqui no Sidebar. Meg Strickler, muito obrigado por participar. Foi ótimo te ver. Muito obrigada. Isso é tudo por agora no Sidebar. Obrigado por nos acompanhar. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcast. Siga-me no X ou Instagram. Eu sou Jesse Weber. Até a próxima.